Aí eu Agora acho que vem. aí é outra gestão. Agora eu vou te dizer uma coisa. Aí teoricamente, se os ricos entrarem, não vai precisar vender mais. Bom, o introito que eu precisava que fosse feito sobre as categorias de base foi feito. Eu quero dizer que em seguida, então, eu vou anunciar aqui a nova política de futebol das categorias de base do Inter. Neste Donos da Bola Rádio, Mahindra, a marca que mais vende tratores do mundo, crescendo forte ao lado do produtor brasileiro. Procure uma concessionária perto da sua região em mahindrabrasil.com.br. A nova política de futebol das categorias de base do Internacional não contempla mais jogador baixo. Jogador baixinho. Vários já estão sendo dispensados com 12, 13, tá me lembrando 14 anos de idade. Hã? Tá me lembrando dos mandarins. Talvez seja. Início da década Chegou de 70. uma espécie de um novo captador nas categorias de base do Internacional que parece que está jogando com ampla autonomia. E ele concluiu que os jogadores só podem ser grandes para as categorias de base. Razão pela qual eu concluo que o Inter conseguiu vender o Gabriel Carvalho a tempo. Porque se fosse nesse momento, ele seria dispensado. Razão pela qual eu concluo que jogadores como Messi e Vitinha não jogariam não vão jogar no Internacional. Quando tu fala dos anos 70, é porque naquele ano, quando a categoria de base do Internacional formava grandes jogadores, o Internacional, por um conceito seu e por convicção, trabalhou basicamente com jogadores altos. Só que os jogadores altos eram Falcão, Carpegiani, Jair, Escurinho, Cláudio Duarte. Esses eram os jogadores altos. O futebol mudou. E hoje tem muitos aí. Tá vendo, Vitinha? Tu falasse aqui no início da Copa do Mundo dos times campeões, tu falasse aqui sobre o Vitinha, o que seria o Vitinha, que é um negócio absolutamente impressionante. Ele não tem 1,70 m. Era o que o Arthur poderia ser. Era o que o Arthur, se tivesse uma carreira regrada, poderia ter se tornado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aceito pela direção da base do Internacional, o novo captador tomou esta providência e vários jogadores baixos de 12, 13, 14 anos, como tu nem sabe se o cara daqui a pouco vai ficar com 1,50 m, uma coisa assim. Isso é perigoso, né? É perigoso. Já está dispensando esses jogadores. Lembrando, o Inter está quase rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Grêmio também. Jogadores altos. Na categoria Sub-20. O Inter está mal na categoria Sub-17 no Campeonato Brasileiro. Tem jogadores altos também. Então, o jogador alto não é a plena garantia. Cuidado com isso. Mas eu estou entendendo o seguinte: o Internacional está se submetendo a esse capricho. Olha que negócio impressionante. Mas tem uma questão que eu preciso aqui questionar daí, Silvio. Sim. Primeiro, qual a qualificação deste profissional para mudar por completo a política de um clube? Política institucional? Não sei. Tá? A partir de... Essa pergunta tem que ser para o Internacional. Claro, perfeito. Mas isso eu transfiro... Posso? Claro. Eu acho que desde que, assim, a gente tem muitas informações sobre base, que vem à tona, especialmente após a saída do Gustavo Grossi. Sim. Depois da saída do Gustavo Grossi, essa política institucional, ela ficou um tanto quanto assim, a gente não sabe direito qual que é. Quando chega um profissional e estipula que essa será a política, o primeiro ponto é ter uma política, criar uma política. Talvez não seja nem mudar, seja criar uma política, que é nova, mas é uma política. Eu acho isso uma das coisas mais perigosas que o Inter pode fazer. É perigosíssimo isso. Eu vou tentar explicar por quê, tá? Porque explica pra gente. O processo de maturação do jogador, ele não vai ser mais pela qualidade, ele vai ser pelo físico. E aí você consegue enganar. Esse projeto, pode escrever, vai dar muito título para Sub-17, não tem nenhuma dúvida, sabe por quê? Porque na Sub-17 o tamanho conta muito. Sim. Tu consegue, com um time forte, alto, um time de estatura, vencer a gurizadinha que é mais franzina. Não tem nenhuma dúvida, vai conquistar títulos, especialmente no Sub-17 ou até Sub-15. Só que quando esse jogador chega aos 18, 19, 20 anos, a transferência dele pro profissional, para ele ter uma vida de verdade no futebol, se dá pela qualidade. O Grêmio teve isso uma época, Yuri Mamute, depois o Elias,
uns caras assim maiores, que quando chegaram, o lateral esquerdo aquele... Marcelo Hermes? Não, Guilherme Guedes, esses caras que eram altos, eles não... Fortes, mas não eram grandes jogadores. Exato. Então qual que é a política que deveria acontecer? O futebol no mundo, o Silvio citou o Vitinho é intensidade, o Vitinho, ele é uma... Jogador moderno. Ele é uma Duracell. O Vitinho engoliu 3 pilhas Duracell e não parou, é o coelhinho da... Mas tu viu como isso é a maior preocupação? Como que um profissional chega para mudar a política institucional de um clube, sendo que a modernidade atual implica em outro perfil? Alguém permite que ele faça isso. Não, e esse é o meu questionamento. Se alguém permite, direção... Sim, e meu questionamento é, como dar autonomia para este profissional? Qual a qualificação? Porque ele está indo na contramão daquilo que o futebol atual está indicando. Sim. O perfil. O perfil do futebol atual é intenso. Não é forte, é Perfeito, intenso. concordo. É jogador que não para Nem quieto. necessariamente alto. Isso é um erro. Doer. Se isso valeu lá atrás, e valeu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, e valeu num caso específico do Internacional, porque o Internacional formava grandes jogadores, formou um gênio no futebol, como o Falcão, que era um jogador alto. Sim. Aí sabe, não tem problema, então tu podia trabalhar com aquilo. Depois o futebol mudou, é como tu estás falando. O meio de campo do Paris Saint-Germain, que é uma loucura de intensidade, não é alto. Né? Vitinho, Fabiano Ruiz e João Neves não é um meio de campo alto. O melhor lateral direito do mundo, que é do Paris Saint-Germain, o Hakimi, não é um jogador que tem uma certa estatura, mas não é marcado. O meio de campo do grande Barcelona, né? O meio de campo Xavi e Iniesta não jogariam nessa política. Só tinha o Busquets. Só o Busquets. O único jogador realmente alto do PSG, assim, alto, do time titular, é o Pátio. Só. O cara de Quenga lá é meio altinho, né? Quê? O ponteiro? O cara de Quenga. Como é o ponteiro Mas esquerdo? ele não é. Ele é muito técnico habilidoso. Mas ele é jogador, altinho. mas ele não é um jogador. cara de O alto do Ele. ataque, Mas é o Gonçalo Ramos. Mas olha aqui. Que é ruim. Tá. Gonçalo Ramos é ruim. Mas olha só, mas é o a alto gente da tá, frente. a gente está estabelecendo uma comparação de jogadores baixos que são craques, jogadores altos que são craques. Pode ser, eu também acho que é alto lá o ponteiro esquerdo e é realmente muito bom. Só que o futebol, ele precisa acomodar e contemplar todos os tamanhos. Tu não pode chegar aqui agora, a partir de agora, aqui no Donos da Bola Rádio, não vai ter mais careca Tu pode estar tirando. Acabou o programa. Tirando qualidade do programa. Acabou talento o do programa. Hã? O que é, Luiz Henrique? Acabou o programa. Acabou o programa. Então, é absolutamente impressionante isso. Vale os dois. O que tem que valer, como tu estás falando, e agora falando sério, é a qualidade do jogador, o grau de intensidade do jogador. O Inter sofre com isso hoje em relação ao seu meio-campo. E a partir daí, meu velho, ele pode ser alto ou ele pode ser baixo. Tendo essa intensidade, vai jogar. Internacional. Gabriel Carvalho tem essa intensidade. Quando entrou no ano passado, que o Roger colocou ele no time, ele mostrou isso aí. Mas é impressionante, se fosse hoje, ele seria dispensado. O Internacional, há um tempo atrás, de futebol errada no Internacional. tinha um centroavante que falava maravilhas dele porque ele marcava gol em tudo que era categoria. Não, esse é artilheiro desde os 11, desde a sub-11. Tem 1,97 de altura. Demais, bate centroavante. Porceles. Bruno Baio. Bruno Baio. Porceles também, que era chamado de Brunão. O Bruno Baio. Não vingou, cara, porque tu chega no profissional, tem outras coisas. Maurides foi outro jogador alto, assim que o Inter falava maravilhas. Quando chega no profissional, Guto, né? Tu lembra bem de jogadores da base do Inter, né, Guimarães? Tá bem informado. Não, lembro. Que foram muitos, né, irmão? Lembra uns do Grêmio aí? Que eu lembrei vários, cara. Falei do Guilherme Guedes, falei do Yuri Mamute, falei do outro lá, Elias Manuel. Eu lembrei vários também de grandalhões que não vingaram. Interessante. Isaac. Eles foram maldosos contigo. Porque quando tu lembrou do Grêmio, ninguém falou. Pô, mas como tu lembra bem dos jogadores de base do Grêmio? Eles vieram agora, quando tu falasse. Esse programa é perigoso. Mas a gente. Tudo pra dizer o seguinte: um monte de cara. Tem um monte de cara que se deu bem na base por um motivo só. Tinha tamanho. Mas eu acho que é importante a gente descobrir quem é o novo captador, né? Mais assim, vou te dar 2 jogadores do Internacional, tá? Já que tu lembra bem. De quem? Jogador de quem? Do Internacional. Internacional. Nacional. Internacional, eu tenho uma tendência. Tá? Que eram 2 fiapos. Fiapos e baixos.
fiapos, eu não sei se a nova geração sabe o que é fiapo, né? Sim. Magrinhos, magrelos, assim, é uma tábua, entendeu? Que são 2 jogadores que um deles é simplesmente genial, Nilmar e Tyson. Tem outro. 2 fiapos. O Pato entendeu? era um fiapo quando Pato? surgiu. Isso. Alexandre Pato. É. O Sobis Não, mas é é que baixo. o Pato depois ficou, esses dois, Sim, o Nilmar e o Tyson depois, sempre foram né? magrinhos. É né? verdade, é verdade. Não, o Tyson ganhou um corpinho. É, não, mas o Nilmar sempre manteve aquela coisa. E o jogo é demais, cara. E aí? Esse é o detalhe. Eles ganharam o corpinho. Só que quando eles estavam lá atrás, na base, com 14, 15, eles eram os fiapinhos. Mas, Então, E eles seriam depois- dispensados. Eles pela seriam moral política. dispensados. Se- Nilmar seria dispensado hoje, se estivesse na base. Pato seria dispensado.